A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, está escrito: essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A maior dificuldade que o ser humano tem é a aceitação das suas limitações. É reconhecer que determinado assunto não é de sua competência, determinado serviço não é de sua jurisdição. Então, a aceitação das limitações muitas das vezes faz com que o ser humano, faz com que o homem, ele sinta-se fora do contexto. Ele se sente fora daquilo que o Senhor quer, fora daquilo que o Senhor tem, fora daquilo que o Senhor planeja para ele. A aceitação das suas limitações é reconhecer que você precisa, que você depende, que você quer que o Senhor faça presente na sua vida. Você quer que o Senhor esteja contigo. Você quer que o Senhor, ele habite em você. Provavelmente todos nós conhecemos alguma pessoa que tudo que você fala, ela já fez, ela é melhor. Ou então ela sempre quer tirar proveito. Se vamos doar a cesta básica, ela coloca o nome dela como se fosse ela a principal pessoa a fazer aquela doação. E lamentavelmente, às vezes ela nem tem nenhum tipo de participação nesse feitio. Mas isso, por que existem pessoas assim? São pessoas que ainda não aprenderam as suas limitações. Ela não aprendeu a honrar, ela não aprendeu a dar crédito, ela não aprendeu a reconhecer que ela não é nada, que ela não é ninguém. São pessoas desgraçadas, pessoas frustradas, pessoas que se alegam com o infortúnio do seu próximo. A alegria dela está em ver os outros se dando mal. Essas pessoas que são assim, ela estando ou não na presença do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser tratada. Ela precisa do tratamento psiquiátrico, psicológico, mas também precisa do tratamento espiritual. Porque não é normal que nós, na posição de seres humanos, possa nos alegrar com o infortúnio que vem acontecer com o nosso semelhante. Poderia até mesmo ser com o nosso inimigo. Poderia ser com a pessoa mais detestável que a gente conhece. Mas jamais devemos alegrar pelas desgraças que ocorrem com os outros. Jamais devemos torcer pela infelicidade de alguém, porque ela venceu uma licitação na qual nós estávamos concorrendo. Ela conseguiu o contrato na qual nós estávamos de olho, nós havia feito uma proposta. Mas a oferta dela, a proposta dela foi aceita e a nossa não. E nós não podemos de modo algum ficar feliz se aquela pessoa não conseguir cumprir o contrato. Mas antes devemos trabalhar para que nós possamos, no próximo, quem sabe, alcançar, conquistar, obter o sucesso. É triste, é lamentável você ver líderes religiosos se alegrando porque a sua igreja está arrecadando muito e a do seu algoz está capenga. Mas por que tudo isso existe? Porque falta a presença do Senhor, falta reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo e nós não somos nada.
Falta reconhecer que somos dos homens os mais miseráveis, aqueles que não é digno, aqueles que nem mesmo pela misericórdia do Senhor deveríamos ser reconhecidos como cristãos. Mas como não depende de nós, mas sim do infinito amor pelo qual o Senhor Jesus Cristo tem para conosco, assim nós obtemos, assim nós herdemos, assim nós temos a graça, nós temos a chance, a oportunidade de estar com o Senhor. E como o apóstolo Paulo mesmo reconhece, que de todos os pecadores ele é o maior, que a gente também possa reconhecer que de todos os pecadores nós somos os maiores, aquele que não é digno, aqueles que não é merecedor do infinito amor de Cristo Jesus para conosco. Mas o amor de Cristo não depende de nós. O amor de Cristo não depende daquilo que eu faço, daquilo que eu digo, daquilo que eu penso. O amor de Cristo depende somente dele. Ele me amou, ele nos amou, ele nos resgatou para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando, ensinando, pregando o seu Evangelho. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, está escrito: essa é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. Que possamos nós desejar cada dia pregar a palavra, que possamos nós a cada dia ter o interesse, ter a vontade, ter o desejo de falar, de pregar, de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. O Senhor, Ele nos dá a capacidade, o Senhor nos dá a orientação, o Senhor nos dá a oportunidade de estar falando do seu amor, de estar pregando o seu Evangelho, de estar a cada dia aprendendo a sua palavra. Que nós não possamos aproveitar essa oportunidade e ensinar também as pessoas a andarem, a caminharem, a seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, de modo que elas possam viver, de modo que elas possam caminhar, de modo que elas possam seguir somente a orientação da Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, está escrito: essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Essa palavra digna e fiel de toda aceitação é a Bíblia Sagrada. Ela é responsável pela orientação da qual nós recebemos. A Bíblia é a própria voz do Senhor Jesus Cristo a nos falar. É através da Bíblia que o Espírito Santo revela as coisas mais ocultas, mais misteriosas dos reinos celestiais a nós, a fim de que nós não venhamos ser enganados pelo príncipe deste mundo, mas que possamos andar fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Então, se tem uma palavra que é fiel, se tem uma palavra que é digna de toda aceitação humana, essa é a Bíblia. Qualquer outro livro que a pessoa tenha, que o ser humano tem como sagrado, que não seja a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, essa mesma não é fiel, essa mesma não é digna da nossa aceitação. Porque somente a Bíblia Sagrada é digna da nossa aceitação, pois é a própria voz de Yahvé a nos revelar, a falar conosco, a nos ensinar,
a andar nos seus caminhos, a nos ensinar a caminhar conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo do momento de solidão. Ele se encontra sozinho, tendo com ele somente o médico Lucas, o primeiro historiador cristão da história da humanidade. Muitas das vezes a gente vai se sentir sozinho, tendo em nossa companhia somente o Espírito Santo. Mas jamais devemos desfalecer, jamais devemos ficar tristes, jamais devemos desanimar. Mas devemos ficar fiéis, confiantes, sabendo que o Senhor é conosco, sabendo que o Senhor nos fortalece, sabendo que o Senhor há de nos orientar, há de nos instruir naquilo que Ele quer, naquilo que Ele ensina, naquilo que é a vontade dEle. O Senhor Jesus Cristo, Ele é conosco. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a fazer o seu querer, a fazer a sua vontade, a cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem, aquilo que Ele nos orienta, de modo que a gente possa caminhar, de modo que a gente possa seguir, de modo que a gente possa andar a cada dia, não conforme o nosso querer, mas conforme o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 8, está escrito: essa é uma palavra fiel, e essas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que crerem em Deus procurem manter-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Não adianta você ser um religioso se você não pratica o bem. Não adianta você ser um cristão frequentador de templo se você não aprendeu a ser generoso, se você não aprendeu a ser gentil, se você não aprendeu a ser amigo, se você não aprendeu a compartilhar, se você não aprendeu a perdoar, se você não aprendeu que é melhor dar do que receber, se você não aprendeu que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais próxima de Cristo nós estamos. Se nada disso para você tem valor, se nada disso para você tem um significado, se nada disso para você tem uma aceitação clara e fiel, você precisa verdadeiramente se converter ao Evangelho de Cristo. Você precisa verdadeiramente aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você não venha caminhar rumo ao abismo. Porque é inadmissível que você que se preocupa tanto com sua família, se preocupa tanto com seus familiares, se preocupa com seus filhos, com sua mãe, você possa ser tão egoísta em achar que somente você deve ser agraciada com toda sorte de bênção e as demais pessoas com toda sorte de maldição. Se você pensa assim, se você age assim, que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de você, que o Senhor Jesus Cristo de fato se compadeça de você, a fim de que Ele possa revelar a você a sua face, para que você possa se converter, para que você possa começar a andar, a caminhar conforme o querer, conforme o desejo, conforme a orientação passada por Cristo Jesus. Para que assim você não se perca, para que assim você não se desvie, para que assim você não se afaste da presença do Senhor, porque você está pensando somente em conquistar e não está pensando nem um pouco em ajudar alguém, ajudar o seu próximo, ajudar o seu semelhante, ajudar o seu irmão.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, está escrito: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Você que se diz ser cristão, mas vive amaldiçoando os vossos inimigos, vive proferindo palavras ao vento com relação ao seu semelhante, ao seu próximo. Saiba que o Senhor, Ele não veio para condenar o mundo. O Senhor não veio para lhe dar a vitória sobre o seu algoz, mas o Senhor veio para salvar a toda a humanidade. Então, se você tem a chance, se você nesse momento está tendo a oportunidade de sentar à mesa e de fazer a sua refeição, saiba que a mesma oportunidade, saiba que a mesma chance, aquela pessoa na qual você odeia ou ela te odeia, também tem. Todavia, o que vai fazer, o que vai diferenciar uns dos outros, trata-se da postura, trata-se do comportamento, trata-se da mente aberta, da mente produtiva, da mente misericordiosa que nós temos. De modo que o que hoje eu faço, amanhã ninguém precisa saber, mas que eu possa guardar no meu subconsciente, para que assim eu possa cada vez mais procurar fazer o bem, sem importar a quem, sem importar com as pessoas, mas porque eu quero, porque eu desejo, porque a minha intenção é agradar ao meu Deus, agradar ao meu Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46, está escrito: eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. O Senhor veio para que todos aqueles que creem nele não continuem a andar nas trevas. Só que precisamos entender uma coisa: quando eu pratico mal, quando eu desejo mal, quando eu faço mal com meu irmão, eu já não tenho mais parte com Cristo. E mesmo sendo um cristão, mesmo sendo lavado e remido no sangue de Cristo Jesus, eu ainda sou um pecador. Eu ainda ando não conforme o meu querer, não conforme a minha vontade, mas eu sigo as orientações passadas por pessoas que de fato não estão relacionadas com o Senhor, que de fato não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma amizade, não tem nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. Então entenda, a palavra de Jesus ela é fiel. A palavra de Jesus ela é para sempre. Então, se você não quer ser condenado pelo Senhor, não condene ninguém, não julgue ninguém, mas tão somente anda conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, está escrito: disse-lhe então Pilato: então és tu rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você não pode ser cristão enquanto o seu coração for tão amargurado. Você não pode dizer que você é convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, que você
é um cidadão cristão, enquanto a amargura toma conta do seu coração, enquanto as trevas prevalecem na sua mente, enquanto o egoísmo faz parte da sua rotina. Você é treva. Você não tem parte com o Senhor. Você não tem um relacionamento fidedigno para com o Senhor. Então coloca isso na sua mente. Entenda a necessidade que tem. A necessidade pela qual você precisa, pela qual nós precisamos, para que fiel e digno a gente possa se encontrar perante o Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 9, está escrito: nisto foi manifestado o amor de Deus para convosco. Por essa causa Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudesse viver através dele. A vida do Senhor Jesus Cristo foi para que nós pudéssemos ter vida. A vinda do Senhor Jesus Cristo se deu para que, através do seu sangue, todos nós pudéssemos alcançar do Senhor Jesus Cristo a vida, a luz, a fim de que assim a gente possa andar, a gente possa caminhar, a gente possa ser instruídos, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade daquele que se entregou em favor de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, está escrito: E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Que possamos entender também que esse é o nosso dever. Nós não veio para ficar andando na comunidade religiosa cristã. Nós fomos chamados para o Senhor Jesus Cristo para andar no mundo, para andar com pessoas que não valem nada, que estão perdidas, que estão distantes da palavra, que estão longe de conhecer, de caminhar, de andar com Cristo Jesus. A fim de que dessa maneira, a fim de que dessa forma a gente possa seguir, a gente possa ser orientado, a gente possa andar conforme o querer, conforme a vontade, conforme aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planejaste para nós. E assim seja, que isso possa ocorrer verdadeiramente nas nossas vidas, para que vidas possamos gerar, para que vidas possamos alcançar, não mais por nós mesmos, mas agora por poder que em nós existe através de Cristo Jesus. Que isso possa ser para nós uma lição de vida, a fim de que nós possamos andar, a fim de que a gente possa caminhar, a gente possa criar um caminho da verdade e da justiça, longe de todo e qualquer pecado, de toda a imundícia desse mundo, mas voltado totalmente para o Senhor, totalmente para fazer o querer, a vontade de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, está escrito: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Assim como um dia nós estávamos perdidos e fomos achados, fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo. Hoje o próprio Senhor se diz presente na nossa vida, a fim de que assim a gente possa andar, a fim de que assim a gente possa caminhar, a fim de que assim a gente possa criar um caminho real e verdadeiro na presença do Senhor Jesus Cristo,
sem antes nos condenar a nós mesmos pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, por aquilo que fazemos que não está em concordância com o próprio Senhor, com a palavra de Cristo Jesus, que nos foi dada, que nos foi concedida, a fim de que a gente possa caminhar na luz, a fim de que a gente possa ser a própria luz a iluminar o caminho daquelas pessoas na qual tem a oportunidade de crer, de aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador. Porém agora ela busca andar, ela busca caminhar longe daquilo, distante do querer, da vontade de Cristo para a sua vida. Que o Senhor se compadeça dessa pessoa, que o Senhor tenha misericórdia dela, para que assim ela possa andar, para que assim ela possa caminhar, para que assim ela possa seguir a orientação tão somente de Cristo Jesus, tão somente conforme o Senhor Jesus Cristo tem feito e realizado da nossa vida. E que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa nos abençoar, nos orientar através da sua palavra, para que a cada dia, firmados na sua palavra, possamos pregar o seu evangelho, possamos anunciar as boas novas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 4, está escrito: mas o que lhe disse a resposta de Deus? Eu revelei para mim 7.000 homens que não buscam, que não dobraram os joelhos diante de imagem de Baal. Quantos são os cristãos que têm se dobrado os seus joelhos por causa de deuses pagãos? Alguns por causa do Deus Fama, outro por causa dos deuses de ego, outro por causa do Deus rede social. Mas entenda, compreenda que o querer, o desejo, a vontade de Cristo Jesus para conosco se reflete muito naquilo que nós vivemos, se reflete muito naquilo que queremos, se reflete muito naquilo que buscamos, naquilo que o Senhor tem sido conosco, para que não mais andemos, para que não mais caminhamos, para que não mais seguimos a orientação desse mundo, mas antes voltados para o Senhor, refletindo somente na palavra de Cristo Jesus, a gente possa ser, a gente possa buscar a grande, poderosa vontade do Senhor nas nossas vidas, no nosso ser, para que assim possamos caminhar, para que assim possamos andar dia após dia. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, está escrito: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Essas pessoas que se acham religiosas, essas pessoas que se acham grandes, que cobram cachês para se apresentar e que encontram alguns bobos capazes de pagarem através de dízimo, de oferta, ou a pedida deles. Essas pessoas, elas têm uma dívida imensa a ser dita, a ser cobrada, a ser quitada com a sua própria vida perante o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo Jesus nos foi dado de maneira gratuita, para que de forma gratuita nós possamos distribuir.
Então, quando uma pessoa cobra para ministrar a palavra, para louvar, ela está dizendo que ela é uma mercenária, pois somente os mercenários cobram pelo serviço. E se nós estamos fazendo a obra do Senhor, é de forma voluntária, é de forma única e espontânea, como gratidão por todas as coisas pela qual o Senhor fez, pela qual o Senhor realizou, pela qual o Senhor fez para conosco. Então, se recebemos de graça, que de graça também a gente possa transmitir. E ainda que a gente tenha conta de luz, nós temos conta de internet, nós temos o calçado, vestimenta a ser custeada, que saia do nosso bolso, para que assim a igreja do Senhor, ela não venha se sentir oprimida, a fim de largar tudo por causa da opressão que ela viveu, que ela passou por terceiros. Então fica a dica: toda e qualquer pessoa que cobra para ministrar a palavra do Senhor, essa não é do Senhor. Essa pessoa, ela não tem um relacionamento fidedigno com o Senhor. Ela é uma mercenária pela qual cobrou para fazer um serviço e agora determinou que terceiros façam o que é obrigatório. Então entenda qual é a vontade, qual é o posicionamento do Senhor para com a sua vida, para que você possa andar, para que você possa caminhar, para que você possa seguir a luz da palavra, o Evangelho da salvação, o Evangelho transformador, que é o de Cristo Jesus, que por nós doou a sua vida, que por nós entregou o seu querer, a sua vontade, para que fôssemos por Ele justificados, que fôssemos através de Cristo aceito, batizado, tendo o nome escrito no livro da vida, para que na hora que chegar o momento, adentrar os céus, para a glória de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.